Olá, boa noite, eu sou Olivia Antônio e esta é a leitura do livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Nós estamos no quarto áudio. A mente consciente está muito além da mera programação genética. Ao escrever este livro, sinto-me como se estivesse desenhando uma linha na areia que divide a história da humanidade. De um lado está o neodarwinismo, que dispõe a vida como uma eterna batalha entre robôs bioquímicos, e do outro está a nova biologia, entre aspas, que a considera uma jornada de cooperação entre indivíduos de vontade própria, que podem se programar para criar uma existência cheia de felicidade. Ao cruzar essa linha, passamos a entender claramente os conceitos da nova biologia, encerrando definitivamente a polêmica sobre aquilo que é natural em nós ou que herdamos de nossos pais. Percebemos que a mente consciente está muito além da mera programação genética. Creio que neste momento vivenciamos uma mudança profunda e pragmática em nosso modo de ver a vida, algo semelhante ao que aconteceu quando o conceito de que a Terra era redonda substituiu todas as crenças da época. Aos leigos que estiverem preocupados imaginando que este livro é muito técnico, aviso que podem ficar tranquilos. Mesmo em minha fase mais acadêmica, quando vivia de terno e gravata em intermináveis reuniões, jamais deixei de fazer algo que adoro, lecionar. Em minha fase pós-acadêmica, me permitiu colocar em prática toda a minha experiência de professor, pois viajei pelo mundo apresentando os princípios da nova biologia a centenas de pessoas. Tive de adaptar meu conhecimento acadêmico e utilizar uma linguagem acessível a todos, com exemplos e ilustrações muito claros. São os que utilizei neste livro. O capítulo 1 é sobre a inteligência, entre aspas, das células e quanto elas podem nos ensinar a respeito da nossa mente e do nosso corpo. O capítulo 2 mostra as evidências científicas de que os genes não controlam os seres vivos e apresentam as fantásticas descobertas da epigenética, um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente, entre parênteses, natureza, pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético. É uma nova face da ciência que revela mais detalhes sobre o complexo sistema e estrutura das doenças, inclusive o câncer e a esquizofrenia. O capítulo 3 é sobre a membrana ou pele, entre aspas, das células. Você já pode ter ouvido falar que o núcleo das células contém DNA, mas talvez ainda não saiba sobre a membrana que as reveste. A ciência hoje pesquisa e revela detalhes sobre algo que eu já havia concluído 20 anos atrás, que a membrana é o verdadeiro cérebro de toda a atividade celular. Capítulo 4 trata das descobertas da física quântica e seu impacto sobre a compreensão e o tratamento das doenças. Mas, infelizmente, a medicina tradicional ainda não a incorporou às suas pesquisas ou mesmo à sua formação acadêmica, o que representa grandes perdas tanto para a ciência quanto para a humanidade. No capítulo 5, explico por que dei a este livro o nome de A Biologia da Crença. Os pensamentos positivos têm um efeito profundo sobre o nosso comportamento e sobre nossos genes, mas somente se estiverem em harmonia com nossa programação subconsciente, e o mesmo vale para pensamentos negativos. Quando entendemos como as crenças positivas e negativas controlam nossa vida, podemos modificar esses padrões e passar a ter mais saúde e felicidade. O capítulo 6 mostra que tanto as células quanto as pessoas precisam crescer e se desenvolver, e como o medo pode impedir esse processo. O capítulo 7 é sobre a paternidade consciente. Como pais, precisam entender o papel que desempenhamos na programação das crenças de nossos filhos e o impacto dessas crenças em sua vida.
Recomendo a leitura deste capítulo mesmo a quem não tem filhos, pois um dia todos somos crianças e entender esse mecanismo é crucial, mesmo agora que somos adultos. No epílogo, explico como a nova biologia me fez perceber a importância da integração espírito-ciência e como isso modificou radicalmente a visão agnóstica e científica que eu tinha a respeito do mundo. Você está pronto para usar sua mente consciente e ter mais saúde, felicidade e amor sem nenhuma necessidade de recursos da engenharia genética ou de medicamentos? Eu estou. Levanta a mão. Está pronto para abrir sua mente a uma realidade diferente daquela que foi criada pelos modelos médicos, considerando o corpo humano uma simples máquina bioquímica? Não se preocupe, não estou apresentando um produto novo ou uma nova religião. É apenas um convite para que você deixe de lado por alguns instantes todas as crenças impostas pela mídia e pela ciência tradicional para vislumbrar o universo que se abre à sua frente com as descobertas da nova ciência. Capítulo 1. Lições da placa de Petri. A inteligência das células e dos alunos. Problemas no paraíso. Em meu segundo dia no Caribe, conheci meus alunos, 100 ansiosos estudantes de medicina, e percebi que nem todas as pessoas viam aquela ilha como eu, um refúgio pacífico e tranquilo no meio do oceano. Para aqueles estudantes, Montserrat era a única chance de transformar o sonho de se tornarem médicos em realidade. Eram quase todos norte-americanos da costa leste, com idade e etnia variadas. Um deles, aposentado e com 67 anos de idade, estava ansioso para aprender coisas novas. A formação deles também era bem heterogênea. A maioria tinha cursado apenas o colegial, mas também havia professores, contadores, músicos, uma enfermeira e até um contrabandista. Apesar de todas as diferenças, tinham duas características em comum. A primeira é que haviam sido eliminados pelo competitivo processo seletivo das escolas de medicina dos Estados Unidos. A segunda era que tinham intenção real de se tornarem médicos e não desperdiçariam aquela chance de obter seu diploma. A maioria tinha economizado durante anos para pagar aquele curso e as despesas de morar em um país estrangeiro. Muitos estavam se aventurando sozinhos fora de casa pela primeira vez, longe da família e dos amigos. E também boa parte vivia em condições precárias naquele campus. Mas, apesar de todos os obstáculos e contratempos, nada os fazia mudar de ideia. Estavam decididos a se tornarem médicos. Pelo menos era o que parecia quando iniciaram o curso. Antes de mim, tinham tido 3 professores de histologia, biologia celular. O primeiro abandonou os alunos porque teve de resolver problemas pessoais e simplesmente foi embora 3 semanas depois de se iniciarem as aulas. A diretoria encontrou outro para substituí-lo, mas este também não pôde continuar porque ficou doente. Para que os alunos não ficassem sem aulas, um professor de outra matéria lia com eles trechos dos livros em sala de aula. Claro, isso não era produtivo e só os entediava, mas pelo menos fazia com que cumprissem a carga horária de palestras, um pré-requisito das bancas examinadoras para a prática de medicina nos Estados Unidos. Então, pela 4ª vez no mesmo semestre, os alunos tinham um novo professor. No primeiro dia, falei rapidamente sobre minha formação acadêmica e minhas expectativas para o curso. Deixei bem claro que, mesmo estando em país estrangeiro, meu nível de exigência para com eles seria o mesmo que tinha para com meus alunos em Wisconsin. Teriam de passar pela mesma bancada acadêmica, não importava onde estivessem estudando. Tirei então uma pilha de exames da minha pasta e distribuí entre eles, explicando que se tratava de um teste de conhecimentos gerais. Já estávamos no meio do semestre e por isso deveriam ter base suficiente para fazê-lo. Eram 20 questões de um teste de histologia do primeiro trimestre da Universidade de Wisconsin. Durante os primeiros 10 minutos de prova, a sala ficou um silêncio mortal. Depois alguns alunos começaram a suar e a bufar.
e o desespero se espalhou pela sala mais rápido do que vírus Ebola. Ao final de 20 minutos de prazo que eu havia estipulado, todos estavam em pânico. Quando eu disse tempo esgotado, havia uma chuva de gemidos e reclamações. A pontuação mais alta foi de 10 respostas corretas. A maioria não acertou mais de 7. E o resto acertou 2 ou 3 por mera sorte. Todos me olhavam chocados, perceberam claramente o que os esperava. Metade do semestre havia se passado, mas teriam de recomeçar tudo outra vez, desde o início. Como a maioria ali já tinha sido reprovada em outros cursos, conhecia bem o protocolo. Seus olhares pareciam os daqueles filhotes de foca prestes a serem abatidos que vemos nas fotos do Greenpeace. Meu coração disparou. Imaginei que provavelmente a maresia e o ar daquela ilha estivessem me tornando um pouco mais generoso. Sem pensar 2 vezes, disse a eles que faria tudo o que estivesse ao meu alcance, para que estivessem preparados para os exames finais, desde que também se esforçassem para isso. Percebendo minha sinceridade, eles pareceram se acalmar um pouco. Sentia-me como um treinador preparando o time para as disputas finais. Expliquei a eles que não eram menos inteligentes que os alunos que tive nos Estados Unidos. A única diferença era que ainda não estavam, como eles, acostumados a estudar muitas horas por dia e a memorizar grandes quantidades de material em pouco tempo, uma característica essencial para alunos de faculdade. Expliquei também que histologia e biologia celular não são cursos de teoria muito complexa. A natureza segue princípios muito simples, fáceis de assimilar. Prometi que, em vez de pedir que memorizassem tudo, explicaria passo a passo o funcionamento das células para que entendesse os princípios básicos e complementaria a prática de laboratório com palestras sobre teoria no período da noite. Pareceram mais animados após essa explicação e saíram da sala determinados a não deixar que mais aquele obstáculo os impedisse de atingir seus objetivos. Quando todos saíram e parei para pensar no tamanho da responsabilidade que havia assumido, meu ânimo diminuiu. A maioria daqueles alunos não tinha conhecimento prévio suficiente para um curso de medicina, mesmo os mais capacitados. Percebi que a experiência acadêmica naquela ilha poderia acabar sendo uma grande perda de tempo e desperdício de esforços tanto para mim quanto para eles. Comecei a achar que lecionar em Wisconsin era bem mais fácil. Eu dava apenas 8 das 50 aulas do curso de histologia/biologia celular. O corpo acadêmico era bem maior e havia vários professores para cada matéria. Claro, tinha que conhecer o conteúdo de todas elas, pois também era responsável pelo acompanhamento das aulas de laboratório e respondia às questões dos alunos. Mas conhecer a matéria e ter de apresentar todo o conteúdo não é a mesma coisa. Tinha a sexta-feira e o final da semana para pensar na situação. Se isso tivesse acontecido na época em que eu estava em Wisconsin, provavelmente teria recusado o convite para lecionar a matéria. Mas quando me sentei naquela tarde perto da piscina para assistir ao maravilhoso pôr do sol do Caribe, minha angústia se transformou em alegria. Fiquei contente porque, afinal, pela primeira vez em toda a minha carreira de professor, seria responsável por todas as matérias do curso de biologia, sem ter de me adaptar ao estilo ou às restrições de um corpo acadêmico. Por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando, aproveitando esta leitura. E do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Até amanhã, sexta-feira, último dia da semana, não é de leitura. Curtam bastante, aproveitem bastante esse livro, porque ele promete, ok? Beijo!